nosso Deus. Santíssimo Deus, nós estamos reunidos nesse momento para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Pai querido, abra o nosso coração para recebermos esta mensagem, que ela seja plantada no nosso coração, que ela frutifique, que Jesus Cristo transforme a nossa vida, nós possamos refletir o caráter de Cristo, que a comunidade, ao olhar para nós, entenda que nós somos um povo diferente, porque Jesus faz parte da nossa vida. Que a esperança brote no nosso coração, a esperança de ver Jesus voltar. Nós vivamos por isso, preguemos isso com a nossa família, com as nossas atitudes, com as nossas roupas. Pai querido, transforme a nossa vida, fale poderosamente ao nosso coração. Transforme a tua igreja, que ela abrevie, Pai, a volta de Cristo Jesus através da pregação. Nós pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Estava conversando com o Josi falou, tem mais alguma coisa? E eu, na cabeça, eu falava assim, tem, mas eu não lembrava que tinha. Nós realmente estamos terminando a semana de oração. Somos muito gratos a você que participou, sua presença, que veio, assistiu. O maior presenteado aqui foi você. Foi cada um de nós que viemos assistir essas mensagens tão inspiradoras. Nós vamos levar para casa o desejo, a vontade de ser transformados à semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas nós também, como é uma tradição da igreja, presentear aqueles os pastores, os pregadores que gentilmente vêm dividir conosco o pão do céu. Nós queremos também fazer uma homenagem especial ao pastor Dilson. Por favor, pastor. Ele falou assim, não, esse negócio de presente, já estou com excesso de bagagem, vai pesar mais ainda. E aí o seguinte, como ele não quer levar nenhum peso para casa, então nós resolvemos dar um singelo presente para ele. Por favor, não é? Então é o seguinte, aquilo que seria peso, o senhor vai ter a oportunidade de comprar esse presente lá nos Estados Unidos. Obrigado, pastor. Deus continue abençoando o ministério do Senhor. E lembre da igreja de Laranja da Terra, de cada um dos nossos irmãos nas suas orações. Muito obrigado, pastor. Nem precisava isso aqui, né? Mas eu sei que sempre a igreja gosta de dar um reconhecimento. E realmente a melhor coisa é deixar eu comprar o meu presente. Então eu quero agradecer à igreja. E eu também quero agradecer ao pastor Armstrong por ter dado essa oportunidade de estar aqui essa semana com vocês. E eu também gosto de aproveitar essa oportunidade. Eu quero agradecer ao Tiago e à Fernanda, que eu vi que eles tiveram um pouco de trabalho extra essa semana, porque eu estive lá, né? E realmente eu sei que não é fácil, tem que ficar preparando refeições. E a Fernanda eu vi que foi puxado. Quero agradecer a Naela também, que eu vi que foi ajuda, a Michelle, o Wagner, todo mundo estava naquela casa, estava empenhado para fazer o melhor para o meu bem-estar. E eu realmente tenho um profundo gratidão a vocês. O Tiago perdeu muito tempo andando comigo, aí pelo mato, pelos cantos, mostrando Laranja da Terra. Foi Afonso Cláudio comigo, quero agradecer ele também. Quero agradecer ao irmão Glaucio, à irmã Vânia, por me ceder aquele apartamento lá em cima, perto do céu. E foi realmente uma bênção. Eu nunca fiquei tão bem acomodado fazendo semana de oração, um lugar retirado, onde eu tive tempo para estudar. Muito obrigado. Uma atenção muito especial desse casal também, a minha pessoa. O Timóteo também muito atencioso. Quero agradecer aos irmãos da igreja pelo carinho. Muitos essa semana me receberam muito bem, estiveram aqui cada noite. Foi uma experiência maravilhosa estar aqui em Laranja da Terra essa semana. Para falar a verdade a vocês, eu nem sabia que Laranja da Terra existia, né? E até o dia que falaram e perguntaram, onde é que você vai fazer essa maçã? Eu falei, Laranja da Terra, mas onde é isso?
Falei no Espírito Santo, também não sei um dia não, mas eu quando voltar posso falar. Né? E realmente aqui é uma região muito linda, muito rica, ar puro. Foi uma grande bênção para mim estar aqui essa semana. Agradeço a Deus por isso. Sempre nessas semanas o mais abençoado é o pregador. E eu louvo muito a Deus por isso. Agradeço a todos vocês esses momentos que tivemos juntos. A minha oração é que Deus realmente nos ajude a gente a entrar dentro desse conflito, pegar nas armas e alcançar a vitória. E aí um dia a gente vai estar junto para nunca mais nos separar. Muito obrigado ao pastor, muito obrigado aos líderes da igreja, muito obrigado aos membros. Que Deus abençoe vocês, é a minha oração. Nós também temos que fazer um agradecimento muito especial ao nosso amigo Jerônimo, que está aí gravando, né, toda a semana de oração. E você que está preocupado, pastor, mas foram mensagens muito maravilhosas, eu preciso ter um negócio desse lá em casa para eu estar vendo e recordando. Não se preocupe, nosso irmão Jerônimo, depois você vai ter a oportunidade, no momento que você estiver cumprimentando o pastor aqui no final do sermão, cumprimentar também, dar um abraço especial no Jerônimo, porque ele vai ceder para nós toda a gravação e você vai ter a oportunidade de ter essa semana de oração gravada lá na sua casa, que você está relembrando e revendo essas mensagens, ok? Muito obrigado. Continuando o louvor ao nosso Deus, queremos convidar aqui o tio Samuel e a tia Jandira. Era para estar aí hoje um quarteto lá da igreja do Baixo Mandu, mas devido a algumas coisas que nós não sabemos, não vieram os outros dois. Então já cantaram um dueto especial para nós e agora vamos trazer mais uma música especial em honra e louvor ao nosso Deus.
logo a Jesus. Oh, sim, tu és meu Salvador. Jesus, por si mesmo se deu para ser Salvador de qualquer pecador, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Feliz sábado, igreja. Vocês podem ver que a minha voz hoje não está muito boa, mas eu sou assim, quando eu não durmo bem, a voz não fica bem também. E essa noite a concorrência foi grande. Eu não sei porque que a música estava tão alta, mas a festa da cidade, hoje quando a madrugada chegou, foi que esquentou a coisa. Eu fechei as portas, enfiei travesseiro na cabeça, mas música maluca, parece que vazava tudo. Demorou muito para mim dormir. Então a minha voz hoje ela está meio comprometida. Eu vou precisar que o Espírito de Deus vá nos guiando e nos dirigindo, né? Foi realmente uma alegria estar com vocês essa semana. No sábado passado, eu falei a vocês que quando hoje chegasse, você não seria a mesma pessoa se é que você assistiu a semana inteira. Se você ouviu essas mensagens a semana inteira, você ou vai estar melhor cristão hoje, ou você vai estar pior, porque você tem o conhecimento e não conseguiu mover nem 1 milímetro da tua vida espiritual. As hostes das trevas não vão se render e perder a batalha sem uma guerra acirrada. É por isso que à medida que vai se aproximando dessa última batalha do conflito dos séculos, que a gente chama de batalha do Armagedon, essa vai ser a batalha final. Essa vai ser a batalha da vitória. Essa vai ser a batalha do triunfo. E é para essa batalha que nós, como igreja, precisamos nos preparar. Porque o inimigo ele não vai se render sem um ataque forte. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ele está fazendo todos os esforços para distrair a atenção da igreja desse preparo para essa batalha final que vai realmente nos levar à vitória. Há uma coisa que você precisa entender: se Satanás já foi derrotado no Calvário, por que ele está lutando com tanta gana nessa guerra do conflito dos séculos? Por uma coisa: porque ele não pode mais afetar Deus, atacar Deus e derrotar Deus. Ele sabe que o caso dele está consumado. Mas ele sabe, melhor do que eu e você, o quanto Deus ama os seres humanos. E ele pensa assim: quanto mais seres humanos eu levar para a perdição comigo, mais eu vou ferir o caráter de Deus, porque eu sei que Deus ama as criaturas que ele criou. E essa é a razão porque o poder das trevas e as potestades das trevas estão tão empenhadas em guerrear com os filhos da igreja. Apocalipse 12:17 diz que está irado contra a igreja, mas está pelejando contra os filhos da mulher, que é os membros da igreja. É claro que Satanás não está guerreando contra as pessoas que estão lá fora já. Ele não está guerreando com as pessoas que já estão observando o domingo. Ele não está guerreando com as pessoas que já estão do lado dele. Mas ele sabe que a igreja de Deus, a igreja verdadeira, é nesse território que ele precisa trabalhar agora. Aqueles que já fizeram uma decisão
de se colocar ao lado dos remanescentes, daqueles que vão cobrir as suas vestes com as vestes brancas de Jesus. E é por isso que a guerra ela se torna mais acirrada quando ela passa para dentro do lado dos filhos da mulher, na igreja de Deus. É por isso que você e eu estamos sobre ataque, porque Satanás, ele quer nos distrair dessa batalha. Ele quer que nós vivamos a vida cristã sem a impressão que nós estamos numa batalha. Meus queridos, quando a gente, provavelmente nenhum de nós aqui nunca foi numa guerra, mas quando existe guerra, as condições são muito precárias. É muito difícil você estar lutando uma guerra sem estar sofrendo, sem estar tendo baixas. É por isso que nós sofremos, é por isso que nós temos problemas. Porque esses problemas, o sofrimento, as dificuldades, são os efeitos da guerra. E nós temos que aprender a sobreviver a essa guerra. Satanás, ele tem trabalhado arduamente para desviar a nossa atenção e para destruir esse preparo espiritual que precisamos fazer para essa batalha final que está se aproximando. Eu me lembro um dia que eu vi um testemunho de um rapaz na internet, do site do Advir, e eu fiquei impressionado com aquele testemunho. Era a história de um rapaz que ele era membro de uma seita religiosa chamada satanismo. Eu não sei se você sabia que existe essa religião hoje. Ela não é tão comum, mas existe o satanismo. Nos Estados Unidos já existe o satanismo, em vários países do mundo existe o satanismo, e aqui no Brasil também tem o satanismo. E esse rapaz, um dia ele converteu-se à igreja adventista. E quando ele se converteu à igreja adventista, então ele estava dando o testemunho dele a respeito do satanismo. E ele disse assim que os satanistas, eles eram comissionados a ir para a igreja na quarta-feira à noite. E ele disse que quando os satanismos iam à igreja na quarta-feira à noite, alguns deles não entravam dentro da igreja, ficavam ao redor da igreja, mas os espíritos de demônio entravam dentro da igreja para fazer com que as pessoas não prestassem atenção, seu irmão, para que as pessoas desviassem a atenção delas, estimulando as pessoas a ficarem olhando uns para as outras. Mas ele disse assim que quando os satanistas iam à igreja no sábado, ficavam ao redor da igreja, os demônios iam atuando nas crianças, a fazer as crianças chorarem, querer ficar andando na igreja. E ele falou assim que muitos cultos da igreja de Deus têm sido criados problemas porque esses espíritos de demônio vêm na igreja incitando as pessoas a ficar conversando. Interessante que na história ele dizia assim que na quarta-feira eles não conseguiam ter sucesso, no sábado eles tinham sucesso. Às vezes as crianças criavam distúrbios, os pais, os irmãos ficavam conversando, o culto era atrapalhado. Mas ele disse que na reunião da quarta-feira parecia que havia um poder especial. Os demônios pareciam que não conseguiam entrar dentro da igreja. E ele disse assim, essa era a reunião de oração, a reunião do poder da igreja. Contra essa aí eles não prevaleciam. E ele disse uma coisa interessante que revela para nós como Deus é poderoso. Os satanistas, eles têm um ritual. Eles vão no cemitério, desenterram alguns caixões, abrem e eles pegam os restos mortais de uma pessoa com o caixão aberto e eles fazem alguns rituais satânicos no cemitério. E esse rapaz, ele disse assim que a maneira como eles faziam isso, eles iam no cemitério e eles pagavam ao coveiro, davam dinheiro ao coveiro, e o coveiro fechava os olhos, e eles procuravam a sepultura que eles queriam, abriam, tiravam o caixão, abriam o caixão, diante dos restos mortais das pessoas, eles faziam o ritual satânico, depois eles fechavam o caixão, devolviam o caixão à sepultura, eles enterravam novamente,
e eles iam embora. E havia noites específicas que eles faziam isso. E sabe, ele disse que várias vezes eles foram, desenterravam o caixão. Quando eles iam abrir o caixão não abria. E eles colocavam força, batiam, chegavam com ferro, eles não conseguiam abrir o caixão. Uma vez ou outra, quando eles iam fazer um ritual, eles tentavam abrir o caixão e eles não conseguiam abrir o caixão. Eles tinham que enterrar o caixão de volta, abriam para outra sepultura, pegavam outro caixão e aquele caixão abria. E depois de vários meses fazendo esse ritual, eles começaram a perceber que tinha dia que eles caíam algum caixão que não abria. Muitos caixões abriam, mas alguns não abriam. E eles tinham que devolver o caixão e abrir o outro. Finalmente, depois de quase um ano, eles falam assim: por que será que às vezes nós tentamos abrir alguns caixões e eles não abrem? Por que será? E eles falaram assim: nós vamos falar com o coveiro. Eles fizeram uma lista de todas as sepulturas com os caixões que eles não abriam. E eles foram lá no cemitério e falaram assim: ó, nós queremos ver o que é que essas pessoas, quem são essas pessoas, por que a gente não consegue abrir os caixões dessas pessoas para fazer o nosso ritual? E eles foram então no recorde do cemitério e eles descobriram que todos os caixões daquelas pessoas que eles não conseguiam abrir eram caixões de pessoas cristãs. E eu fiquei pensando assim: até aqueles que estão no pó da terra, Deus está protegendo. Até aqueles que descem na sepultura, Deus está cuidando dos seus filhos. Queridos irmãos, nós estamos nos aproximando da batalha final. Essa igreja foi a igreja escolhida por Deus para ter a luz. Essa igreja foi a igreja escolhida por Deus para ser a luz do mundo. O poder das trevas não vão se render, não vão perder essa batalha sem uma guerra acirrada. Nós estudamos essa semana que existem 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. E quando a porta da graça fechar, esses 4 anjos vão soltar os 4 ventos e eles vão fazer danos ao planeta Terra. Mas é interessante nós notarmos de que quando esses 4 anjos soltaram os 4 ventos, o povo de Deus já vai estar selado. O povo de Deus já vai estar puro, santificado, pronto para entrar no período da grande tribulação que vai sobrevir sobre essa igreja. As tragédias que nós estamos vendo no mundo de hoje, o sofrimento, a dor, elas são causadas pela ação de Satanás no planeta. Mas quando esses 4 anjos soltar os 4 ventos, agora é Deus que vai fazer dano ao planeta Terra. E é por isso que a Bíblia, em Apocalipse 16, fala de que essas 7 pragas serão derramadas sobre o planeta e vai haver um tempo de angústia qual nunca houve desde que existem nações sobre a terra. Quando a porta da graça fechar, os 4 anjos soltaram os ventos da impiedade de Deus, o Espírito Santo vai se retirar da terra. E às vezes nós não entendemos bem o que é que significa esse assunto de o Espírito Santo será retirado da terra. Mas eu vou tentar explicar para você como é a ação do Espírito Santo. Por exemplo, o Deus Espírito Santo está aqui conosco, mas a nossa sensibilidade espiritual é tão baixa que a gente não consegue diagnosticar e ver e sentir a presença do Deus Espírito Santo. É por isso que, por exemplo, você entra dentro de um coletivo e os demônios estão dentro daquele coletivo e você não consegue perceber que os demônios estão ali.
Você também não consegue perceber os anjos de Deus que estão ali com você. Você também não consegue perceber que o Espírito de Deus está ali com você, porque a nossa sensibilidade espiritual, ela é muito baixa. A nossa experiência cristã é muito superficial. Esse pessoal do candomblé, do voodoo, da feitiçaria, quando eles invocam os espíritos, eles têm uma grande sensibilidade espiritual para o mal. Por isso que eles conseguem perceber. Eles dizem assim: o Espírito está chegando, o Espírito está baixando na sessão espírita. Eles têm uma percepção do sobrenatural, eles têm uma percepção do invisível. Mas nós adventistas deveríamos ter essa percepção do espiritual, do Espírito Santo, da presença de Deus, da presença dos anjos de Deus. E isso está diretamente ligado à presença do Espírito Santo em nossa vida. Outro dia eu li um livro que dizia assim: o Deus esquecido. E eu falei: mas Deus esquecido? Eu fui ler o livro. Quando eu li o livro, era sobre o Espírito Santo. E o autor diz assim: que o Espírito Santo é o Deus esquecido, porque ele está aqui hoje e nós não estamos nos conectando com ele. Nós não estamos tomando vantagem do Deus Espírito Santo que está aqui. Agora, é claro que o Espírito Santo trabalha com todo mundo. Por exemplo, você vai passando na rua e aí você tem um pobre. Eu me lembro, por exemplo, uma vez que eu estava no Vale do Angabaú, em São Paulo, e quando eu fui passando, tinha uma pessoa pedindo dinheiro. E essa pessoa, ela tinha a cabeça, tinha o tronco, mas não tinha os braços e não tinha as pernas. Era só o tronco e a cabeça. E eu parei assim, fiquei compenetrado, e eu falei assim: meu pai, que coisa, que quadro. E eu fiquei assim, sensibilizado a pegar o dinheiro e dar o dinheiro, e dei, dei 10 reais, eu acho, de tão compenetrado que eu fiquei, e outras pessoas também. Isso é o Espírito Santo trabalhando. O Espírito Santo impressiona você. Por exemplo, o bandido, ele vai assaltar você, ele pega o revólver e ele fala: passa o dinheiro aí, passa o dinheiro, senão eu atiro. E o revólver está tremendo na mão dele. Ele fala: passa aí, senão eu vou matar. Então o Espírito Santo está trabalhando com ele, dizendo assim: não mata, não mata, não faz o mal. O Espírito... É por isso que a maioria dos crimes que acontece hoje, o pessoal está drogado, porque ele precisa se drogar para anular a ação do Espírito Santo. A droga, ela anula a ação do Espírito Santo. Então a maioria das pessoas, elas cometem esses crimes de assassinato, elas estão drogadas, porque a pessoa, se ela estiver sã, normal, se ela for fazer um assalto criminoso, se ela for matar alguém, a voz do Espírito Santo vai dizer para ele: você não faça isso, isso é contra a sua natureza. Então o Espírito de Deus é que fala: você briga com a mulher, está nervoso, quer dar um supapo na cara da mulher. O Espírito Santo fala assim: você não bate na tua mulher, você não bate na tua esposa, não faz isso. Isso é o conflito dos céus dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. Às vezes o irmão diz uma coisa para você e você fica nervoso com o irmão e você quer dar na... Você diz: ai não, mas eu não posso. Eu me lembro de algumas semanas atrás, o meu sobrinho, ele era pastor nos Estados Unidos, no estado de Maryland, que fica mais ou menos a 24 horas de viagem onde eu moro, e ele recebeu um chamado para ir trabalhar no Egito como missionário. E ele tinha um carro muito bom, e ele falou assim: tio, eu vendo meu carro para o senhor. E eu comprei o carro dele. Falei: não, vou comprar o seu carro, um carro muito bom, o carro vai ficar na família. E aí eu fui buscar o carro, comprei uma passagem aérea para mim e minha esposa. Falei: a gente vai comprar só a ida, porque na volta a gente volta com o carro. E aí o nosso avião saía de San Antônio, chegava na cidade de Newark, New Jersey, fazia uma conexão e ia para Washington. E eu falei: como nós compramos a passagem de milhas, eu falei: vamos, é uma passagem meio longa, tem que fazer uma conexão, mas a gente não vai pagar nada, então vamos. Quando chegou na conexão, nosso avião chegou, era 2 horas no aeroporto, e o outro avião da conexão era 10 horas da noite. E a minha esposa falou assim: você já olhou no monitor do aeroporto que tem um voo aqui agora às 4 horas? Eu tem um voo às 4 horas, era 2. Eu falei assim: vamos mudar a passagem. Aí ela disse: mas esse voo era para 3 horas, ele está atrasado, vai sair 4, quem sabe dá tempo para a gente pegar. Eu fui lá, cheguei lá, eu falei: olha, uma moça lá da empresa, eu falei: dá para botar a gente no voo das 4 horas? Ela olhou e falou assim: olha, é o seguinte, moço, não, o voo está cheio, mas eu vou botar o senhor na lista de espera. O senhor vai lá para o portão? Eu falei: mas você não vai me tirar do meu voo das 10 não, né? Ela falou: ainda não. Mas se lá no portão tiver vaga,
eles vão me confirmar nesse voo das 4, e aí o senhor vai sair das 10. Eu falei, não, tá ótimo. Pegamos as malas, corremos, chegamos lá no portão. Eu falei, moça, meu nome é Mr. Bezerra, como é que tá aí ela fora? O senhor espera uns 10 minutinhos, porque eu vou estar atrasado. Então assim que der uma chance aqui, o senhor está aqui na lista de espera. Aí daqui a pouco eu olhei para o monitor dizia assim que o voo ia sair às 5 horas. E atrasou mais 1 hora. Eu fui lá e falei, moça, olha, ela falou, está mais atrasado mais 1 hora, mas tem vaga para o senhor. Está aqui o seu passe, e agora o senhor vai embarcar nesse voo. Eu voltei todo feliz com minha esposa. Falei, conseguimos, não vamos ter que esperar até as 10, às 5 horas a gente vai embora. Eu estava todo feliz com o cartão de embarque, a minha esposa esperando e tal. Aí lá daqui a pouco eu olhei, o voo agora está atrasado para as 6 horas. Eu fui lá, minha filha, o voo era às 3, agora já é 6, você está atrasado, está vendo, tal. Tá bom, fala, mas 6 é melhor que 10. Comecei a conversar, então a conversa, daqui a pouco eu olhei, voo vai ser às 8. Ficando meio nervoso já, né? Nervosinho foi subindo de acordo com a hora. Mas o que é isso? Esse voo era para 3 horas, agora já está para 8? Eu fui lá, olha, me desculpe, mas esse voo está vindo de Itaca, uma cidade não sei aonde, o senhor tem que ter paciência, esperar e tal. Mas vai ter voo mesmo? Não, vai estar chegando e tal. Eu falei para minha esposa, olha, melhor a gente ir lá ver. Eu falei, olha, o meu voo das 10, ele falou, não, seu voo das 10, o senhor está nesse, você vai sair antes. Mas vai mesmo, vai. Comecei lá a conversar com a esposa e tal. Daqui a pouco olhei 9 horas. Aí eu nem fui lá, tão nervoso que eu estava. Não vou lá não, se for lá eu vou rodar a baiana, como diz na Bíblia. Daqui a pouco ela pegou o microfone, senhores passageiros, quero informar que o voo foi cancelado. Vocês vão ter que dormir aqui, seguir amanhã no primeiro voo, procure aí o atendimento ao cliente. Aí eu perdi a linha, me levantei e eu fui lá, né? Mas aí eu já não fui lá nem no portão, agora eu fui lá no atendimento ao cliente da empresa, cheguei lá, corri, cheguei lá, falei, olha, por favor, eu quero meu voo das 10 aí. Eu quero meu voo. O seu voo das 10 agora está lotado. Mas e quem estava nesse voo aí das 3 horas, que era para as 9, terminou no voo? Não, falei, o senhor vai ter que dormir. Então eu quero hotel. O senhor não dá hotel, porque isso foi um problema do espaço aéreo lá de Itaca, que não pôde decolar a aeronave. Eu falei, mas eu não quero saber, eu estava no voo das 10, eu quero fazer. Ele falou, meu senhor, não há nada que eu possa fazer. O senhor estava no voo das 10, o senhor pediu para ele para esse voo, e agora não tem esse voo, agora o senhor só vai amanhã de manhã. Me deu uma raiva assim que eu... Aí a voz do Espírito diz assim, você é pastor adventista, você não pode fazer nada aqui. Você dê muito obrigado pela atenção do homem e vai embora. Era a voz do Espírito Santo. E eu agora tive que decidir se eu dava vazão ao velho Dilson, ou se eu realmente ouvia a voz do Espírito. Eu não sei o que ia acontecer se eu não fosse pastor, fosse só membro, não sei. Mas eu saí dali arrasado. Às vezes com raiva, eu falo, se eu não fosse cristão. Se fosse cristão, eu ia rodar a baiana aqui nesse aeroporto. Irmãos, isso é o conflito dos tempos. O conflito ele está dentro de você a cada dia, a cada momento. Satanás ele está trabalhando. As forças das trevas não vão sossegar enquanto você não se render ao lado do mal. As forças das trevas não vão sossegar enquanto você começar a vender Cristo para o Calvário por um dinheiro, por um conforto, por um negócio bom que você tem que dar uma enrolada. Pelo temperamento que você perde. A vida com Cristo nesse mundo vai ser cheia de perdas, mas vai ter uma glória que vai se levantar um dia na sua vida. E você precisa, é por isso que nós temos que viver hoje com a visão do reino. O Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra
E quando um sujeito sentir vontade de meter a mão na cara do outro, ele vai meter, porque não tem o Espírito Santo para deter. Se eu tiver raiva da minha mulher e eu quiser matar a minha mulher, eu vou matar a minha mulher, porque o Espírito Santo se retirou da terra e não vai ter nenhum poder espiritual detendo as pessoas. Os irmãos podem imaginar o caos que o planeta vai ficar quando esse Santo Espírito se retirar da terra e as pessoas derem vazão ao desejo da carne delas. Quando quer bater no outro, bate. Quando quiser matar o outro, mata. Só o fato da retirada do Espírito Santo da terra já vai deixar esse planeta num tremendo caos. Mas o Espírito de Profecia diz que aqueles que receberam o selo de Deus, eles continuarão tendo o conforto do Espírito Santo e a proteção de Deus. Quando esses anjos sopram os 4 ventos, as pragas são derramadas. E o meu sermão hoje não é sobre as pragas, mas eu preciso mencionar elas no começo, porque o meu sermão hoje é sobre a 6ª e a 7ª praga. E para eu pregar para vocês a 6ª e a 7ª praga, eu tenho que falar rapidamente das outras 5. Isso significa que quando eu começar a pregar a 6ª praga, meu sermão começou, tá bom? Você não ficar nervoso aí. Mas quando eu chegar na 6ª praga, meu sermão começou. Isso aqui são os preâmbulos. Bem, primeira praga, Apocalipse 16, diz que o anjo voou pelo meio do céu e úlcera maligna e pestilenta caiu sobre os que têm o sinal da besta e adoram a besta e a sua imagem. Quando esse anjo voou pelo meio do céu, todos aqueles que estão observando o domingo e seguindo esse poder religioso romano chamado besta, eles vão receber essa praga. Agora, há uma coisa que você precisa entender: essas pragas não serão universais, correto? Porque se as pragas fossem universais, haveria uma mortandade universal. Então essas pragas, elas são regionais. A praga pode estar aqui sendo derramada em Afonso Claro, Laranja da Terra, e há uma grande mortandade aqui nessa região. Mas lá em São Paulo não existe praga nenhuma. Então as pragas serão regionais. É por essa razão que não vai morrer todo mundo, porque as pragas vão fazer uma grande mortandade. Úlcera maligna e pestilenta, aquelas feridas no corpo que só o contato com o ar vai doer. Todos os habitantes da região, quando essa praga for derramada, serão afetados aqueles que têm o sinal da besta, a marca da besta. Nesse caso será o doente. Depois o segundo anjo voou pelo meio do céu e ele derramou a sua praga. E o mar se converte em sangue com a morte de todo ser marinho. É claro que essa praga vai ser derramada nas cidades marítimas, certo? Por exemplo, como Vitória. Então o mar vai virar em sangue. E quando o mar virar sangue, todos os animais marinhos vão morrer e vão boiar e vão vir para a praia. E vocês podem imaginar o cheiro que vai ser, aqueles animais mortos, não tem gente suficiente para enterrar tanto animal marinho, os peixes, e a água do mar vai se tornar em sangue. Depois a Bíblia diz que o terceiro anjo voou pelo meio do céu e ele derramou a sua taça nos rios e as fontes das águas, e elas se convertem em sangue, porque os ímpios perseguiram os santos. Agora a praga vai ficar um pouco mais complicada, porque se as fontes das águas se tornarem sangue, quando você abrir o seu chuveiro, o que é que vai cair no seu chuveiro? Sangue. Aí vai faltar água para beber. Agora já não tem água para dar, porque as fontes das águas agora vão estar também sendo contaminadas pela praga com o sangue. Quando você abrir a torneira para escovar os seus dentes, a água que vai cair na torneira é sangue. E essa praga vai causar um grande terror nas pessoas. Depois a Bíblia fala em Apocalipse 16 que o quarto anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça. E quando ele derramou a sua taça, o sol aqueceu e queima os homens como fogo. E se você fizer um pouco de pesquisa por aí, você vai descobrir que o sol vai aquecer 7 vezes mais quando o anjo derramar essa praga. Aí você diz assim: uau, aí ninguém vai sobreviver. Vamos pegar aqui um dia que está fresquinho, e vamos dizer que a temperatura está 20 graus centígrados, certo?
no sol. Está debaixo do sol, dá 20 graus centígrados. Se o anjo, ao derramar a taça, vai multiplicar vezes 7 o aquecimento do sol, quanto é que vai estar a temperatura quando esse anjo derramar a taça? Quanto? 140 graus. Você sabia que o ovo na frigideira frita com 85 graus? O ovo frita com 85 graus. Então, quando você estiver dentro de um ambiente que o sol aqueceu 140 graus centígrados, o que é que vai acontecer com todo mundo que está nesse ambiente? Vai morrer queimado. Vai morrer queimado. Esses são os ventos da impiedade quando os anjos soltam os anjos. Essas são as pragas sendo derramadas sobre o planeta. Agora é Deus que está fazendo dano ao planeta, não é mais Satanás. E aí o quinto anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua praga, e essa cai sobre o trono da besta, e o reino desta se cobre de trevas, e os ímpios mordem a língua de dor. Essa praga é uma praga específica que vai cair sobre o trono da besta, do poder humano. É uma praga regional. Mas quem estiver naquela região, vai haver uma grande escuridão, vai haver dores terríveis no corpo, e o reino da besta ficará completamente sobre as trevas. E então agora a Bíblia diz que o sexto anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça. E eu queria que você abrisse a Bíblia agora comigo em Apocalipse, no capítulo 16. Apocalipse, no capítulo 16. Apocalipse 16 e o versículos 12 a 16. Apocalipse 16 e o versículo 12 a 16. Vamos ver o que é que aconteceu quando esse anjo voou pelo meio do céu e ele derramou a sua praga. Apocalipse, capítulo 16 e os versículos 12 a 16. Diz assim a Bíblia: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, e são espíritos de demônios que operam sinais, e vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que veio como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E então congregaram os reis num lugar que em hebraico se chama o quê? Armagedon. Aqui está o cenário da batalha final e o cenário da final vitória, amém? Amém. Aqui está o cenário da batalha final e aqui está o cenário da final vitória. Meus queridos, a Bíblia diz que o rio Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. É sob a sexta praga que a preparação é feita para a grande batalha do Armagedon. Não a preparação dos filhos de Deus para a batalha, mas a preparação dos eventos, preparando o cenário para a batalha do Armagedon. Hoje mesmo as pessoas fora da igreja, do mundo aí fora, elas ficam curiosas e elas querem discutir o que é que vai ser essa batalha do Armagedon. É por isso que alguns dizem que essa batalha vai ser travada no Vale do Mengido, lá em Israel. Era um vale onde os israelitas pelejavam e batalhavam. Eu tive o privilégio de visitar o Vale do Mengido. É um vale muito grande, e de cima da montanha você vê aquele imenso vale, e as nações desciam para o Vale do Mengido e elas pelejavam lá. E muitos teólogos dizem que a batalha do Armagedon vai ser lá no Vale do Mengido, em Israel. Mas nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus diz. O que é isso? O que é essa batalha? Que batalha é essa? O que vai ser a batalha do Armagedon?
Para entender a batalha do Armagedon, nós temos que entender esses 5 pontos que é mencionado na 6ª praga. Primeiro, a secagem do rio Eufrates. Segundo, os reis do Oriente. Terceiro, os 3 espíritos imundos da boca da besta, do dragão e do falso profeta. Quarto, se reuniram num lugar para a batalha chamado Armagedon. E depois, a Bíblia diz que os reis do Oriente, ou que Jesus vem como um ladrão. E bem-aventurado aquele que está preparado. Amém? Amém. Há coisas interessantes. A batalha do Armagedon é uma batalha que começa na 6ª praga e termina na 7ª. Na 6ª praga nós temos a batalha. Na 7ª nós temos a vitória extraordinária da igreja de Deus sobre o pecado. Essa igreja que por tantos anos vem sendo objeto dos ataques de Satanás, finalmente será vencedora. E a pergunta que fica é a seguinte: será você vencedor com a igreja? Está você preparado para essa batalha? Está você pronto para alcançar a vitória que será concedida ao povo de Deus nessa batalha? O cenário profético, ele já está definido. Não interessa. Não interessa se você é a favor, se é contra, se você está dentro ou está fora, se você sente participando ou não. O cenário já está traçado. Haverá uma batalha, mas a vitória já está ganha. A vitória da batalha do Armagedon será daqueles que vão receber o selo do Deus vivo. A questão não é quem vai vencer a batalha, porque nós já sabemos quem vai vencer a batalha. A questão é se você vai ser vitorioso nessa batalha. Se eu vou ser vitorioso nessa batalha, se eu e você fizemos um preparo para participar dessa batalha chamada Armagedon, a última batalha final do drama milenar do conflito dos séculos, a batalha final entre o bem e o mal, a final batalha para a final vitória. Nós precisamos estar preparados. O que significa secagem do rio Eufrates? Para entender essa profecia, nós temos que voltar no tempo, lá em Daniel capítulo 5. Quando Babilônia era uma cidade extremamente fortificada. Vocês já ouviram falar, talvez, dos jardins suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Babilônia foi construída para ser uma cidade indestrutível. Era por isso que ela foi construída em cima do rio Eufrates, porque ela tinha os muros altos, os portões fortes. Ninguém podia derrubar aqueles portões, ninguém podia derrubar aqueles muros. Não havia exército capaz no mundo antigo de derrubar os muros de Babilônia. E o que eles fizeram? Construíram a cidade. Um lado da cidade estava na margem esquerda do rio Eufrates, a outra margem do lado direito estava a cidade, e o rio passava por debaixo dos muros. Então o rio Eufrates vinha, ele passava debaixo dos muros, cortava a cidade pelo meio, saía do outro lado dos muros, e a cidade podia ficar cercada anos e anos. Ela sobreviveria porque eles tinham produção de comida dentro da cidade, e a água estava dentro da cidade, e não havia nenhum jeito de destruir Babilônia. Essa era a razão porque os babilônicos dentro da cidade estavam não confortáveis. Se vocês forem ler Daniel 5 estudar, vocês vão ler lá, Beltesazar deu uma festa lá de mais de uma semana, e o povo bebia, e os guardas bebiam, ninguém estava nem aí, porque a cidade era inexpugnável. Mas aí aconteceu um fato. Ciro da Medopérsia, ele inteligentemente reprisou o rio, começava a desviar o curso do rio, e a água começou a baixar. Todo mundo estava embriagado em Babilônia, todo mundo estava bêbado, bebendo o vinho nos utensílios da casa do Senhor. Beltesazar jamais imaginava. Ninguém percebeu que naquela noite o rio estava baixando. Quando o rio secou, os medo-persas invadiram por debaixo do muro, pelo leito do rio, e destruíram e saquearam Babilônia. Quando a profecia diz assim, que o rio secou, é porque alguma coisa vai acontecer. A secagem do rio Eufrates é uma alusão à Babilônia espiritual mística se unindo para atacar o povo de Deus. Porque quando o rio seca, vem o ataque. Quando a Bíblia fala assim que o rio Eufrates secou, vocês sabem que água em profecia é o quê?
povos, Apocalipse 12, 17. A secagem do rio Eufrates significa que a Babilônia mística, por que se usa a palavra mística? Porque vai ser a unidão de vários poderes religiosos se unindo ao poder civil. E essa Babilônia mística vai se unir e ela vai finalmente revelar os seus poderes fulminantes para cumprir as ordens do dragão, e ela começa a perseguir ferozmente. A sexta praga começa com a perseguição. Eu não sei se você tem ideia na sua cabeça o que mesmo significa uma perseguição. Eu nunca tinha parado para pensar o que é o cara ser perseguido, até o dia que eu estava trabalhando na África do Sul, e eu era pastor em Johannesburgo, e um domingo de manhã a gente tinha um joguinho de bola. Quando acabava o futebol, eu estava voltando para casa dirigindo meu carro. Quando eu dobrei numa rua assim, eu vi um sujeito correndo pelo meio da rua, e os policiais assim do lado do meu carro, e os revólver e a bala passando para tudo quanto é lado. Eu parei o carro no acostamento, me afundei dentro do carro assim. Depois eu levantei para ver como é que estava a situação. As balas passavam de um lado para o outro, e os policiais atrás. E o sujeito pulou de uma ponte, caiu dentro de um ribeirão lá embaixo, saiu correndo, e a polícia atrás dele atirando. E eu fiquei assim, eu nunca tinha visto um tiroteio na minha frente, que foi a primeira vez, fiquei tremendo, não consegui nem dirigir o carro, porque era meia hora parado, porque o tiroteio acabou, a recuperar o sangue nas pernas de volta. E eu falei assim, meu pai do céu, quando chegar a perseguição, esses policiais correndo atrás de mim por causa do saco, metendo bala, será que eu vou estar preparado para isso? Será que você está preparado para isso? É esse tipo de preparo que me preocupa, porque lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim, o justo viverá pelo quê? Paulo está dizendo assim, o justo viverá de propriedades, o justo viverá de uma conta bancária boa, o justo viverá de poder e autoridade. Paulo não diz isso não, diz assim, o justo viverá pela fé. Vai chegar um tempo que essa igreja vai começar a viver pela fé. Nós temos que começar a educar o nosso caráter para viver pela fé. Porque se nós não educarmos o nosso caráter para viver pela fé, quando chegar o tempo de viver pela fé, você vai dizer assim, eu acho que eu vou guardar o domingo, que é melhor do que eu morrer, melhor do que eu ir preso, é melhor do que eu perder tudo que eu construí na minha vida. Esse tempo vai chegar. E esse vai ser um tempo muito difícil. Mas é interessante que a Bíblia diz, no versículo 12, que secou-se o rio Eufrates, preparando o caminho dos reis do quê? Do Oriente. As palavras rei do Oriente é uma referência ao rei Jesus e aos santos que vêm com ele, que também são chamados de reis. Apocalipse 1:6, Apocalipse 5:10 diz que aqueles que vêm com Jesus também fazem parte do reino e são caracterizados como reis. Oriente em profecia é uma referência à direção do céu. A glória de Deus veio do Oriente, segundo Ezequiel capítulo 43, versículo 2. O anjo do sol nascente, Apocalipse 7, que nós estudamos essa semana, ele também saiu da onde? Do Oriente também. Ciro, que conquistou Babilônia, literal. Se vocês forem em Isaías 46, 11, 41, 2, 44, 28, 45, 1, vocês vão ver que Ciro, quando invadiu Babilônia, secou o rio Eufrates e destruiu o Império Babilônico, ele também veio do Oriente. Ele era um tipo de Jesus Cristo e os seus reis que vêm do Oriente do céu para destruir a Babilônia espiritual. É por isso que o texto diz assim, o caminho dos reis do Oriente é preparado pela união de Babilônia, quando esses poderes começam a perseguir o povo de Deus, a colocar uma ofensiva terrível para destruir o povo de Deus. A expressão reis do Oriente refere-se à volta gloriosa de Jesus. É o preparo. A sexta praga é um preparo para a volta de Jesus que acontece na sétima praga. É por isso que fala que prepara o terreno para os reis do Oriente. Agora, o texto seguinte, ele mostra a natureza da batalha do Armagedon. O texto seguinte mostra a natureza de dificuldades que o povo de Deus vai enfrentar nessa batalha.
Versículo 13 diz assim: então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, e são espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Queridos, João viu 3 poderes fulminantes em oposição ao povo de Deus: a besta, que é o sistema religioso romano; o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, que em Apocalipse 13, 11, 17 se mostra como originário na América do Norte; e temos aí o dragão, que é uma referência a Satanás, às suas doutrinas espirituais e ao espiritismo. Bem, é claro que todos nós estamos esperando o ecumenismo desses 3 poderes. Claro. Como é que os protestantes vão se unir aos católicos? E como é que os católicos e os protestantes vão se unir ao espiritismo? A gente está esperando o ecumenismo. Esses dias circulou pela internet aí um vídeo do bispo Tony Palmer, da Igreja Ortodoxa, onde os carismáticos dos Estados Unidos estavam orando pelo Papa, e o Papa, na convenção carismática do sul, dos pentecostais americanos, enviou uma mensagem dizendo que nós somos irmãos, e o meio adventista ferveu. É o ecumenismo. Irmãos, pessoalmente eu acho que vai haver um ecumenismo, mas eu não acho que é de religião. Eu acho que o protestante ele vai ficar protestante até Jesus voltar. O católico vai ser católico até Jesus voltar. E o espírito vai ser espírito até Jesus voltar. Agora, o que vai haver, o ecumenismo, é um ecumenismo de ideologia. É um ecumenismo de interesses comuns. Essa união que vai haver é uma união comum. Porque, se vocês observarem, Satanás vem trabalhando à espreita, na sombra. Por exemplo, o espiritismo, ele não é uma religião muito forte. O espiritismo, mas ele está presente no catolicismo e ele está presente também no protestantismo. Por quê? Porque os três segmentos acreditam que quando a pessoa morre, ela não morre mesmo. Está certo? Quando a pessoa morre, o católico não acredita que a pessoa morreu. O corpo dela morreu, mas o espírito dela vai dizer para onde. O protestante, ele acredita que quando a pessoa morre, o corpo material morre, mas tem um espírito que pensa, que fala, que está lá no céu vendo tudo. Mas outro dia eu estava numa discussão com o pastor Batista, mas é uma discussão amigável. Eu falei assim: mas escuta, quando o crente morre, quando é que ele vai? Ele falou assim: vai para o céu. Eu falei: mas o bandido, criminoso, estuprador, quando ele morre, quando é que ele vai? Aí a palavra chegou aqui para dizer inferno. Ele fez sim. Ele tem inferno? Ele falou: não, inferno acho que não tem não. Eu falei: então você está meio confuso agora, porque os bons não conseguem. Mas onde é que está os ruins esperando o dia do ajuste de contas? Ele falou: sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Então cuidado, porque se existe um céu para os bons, tem que ter um inferno para os ruins também. E onde é que é esse inferno? Sabe, se vocês observarem o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo, os 3 creem que há vida após a morte. Todos os 3. O terreno está desenhado. Agora, todos os 3 observam que dia? Domingo. E a Apocalipse diz que o domingo vai ser o ponto final. Se vocês olharem o terreno ideológico do ecumenismo, ele está preparado. Ele está preparado. Quando esses 3 poderes se unirem agora em oposição à verdade do sábado, que é o selo de Deus, é quando esses espíritos imundos vão sair da boca, esses espíritos demônios, fazendo grandes milagres. E a Bíblia diz que eles vão convencer os governantes das nações, os reis da terra, para perseguir aqueles que são fiéis, guardadores do selo de Deus. É claro que se você não receber o selo de Deus, você não vai ser perseguido. Se você tem medo da perseguição, você não precisa ficar com medo de nada. É só você dizer para o anjo do sol nascente: olha, eu vou passar batida, eu não quero o selo de Deus não.
porque eu não quero ter problema aí na frente. Não tem problema. Jesus disse assim: no mundo tereis o quê? Tende bom ânimo. Eu o quê? Venci. Não é você que venceu. Quem é que venceu com você? Isso é justificação pela fé. Isso é justificação pela fé. É Deus vindo na sua vida, fazendo uma coisa por você, que você não pode fazer mesmo por você. Justificação pela fé é o ato de colocar a glória do homem no pó da terra, pisar ela assim, e Deus vir no lugar do homem e fazer por ele o que ele não pode fazer. Isso é justificação pela fé. O poder da vitória, ele vem de Deus. Satanás e suas hostes estão alinhadas em 3 poderes. São 3 poderes com objetivos comuns. Eles vão fazer sinais, maravilhas, milagres, os mais incríveis. A Bíblia aqui está dizendo, se vocês verem o fim do versículo 14, o fim do versículo 14 diz: são espíritos de demônio que operam o quê? Sinais. Sinais da volta de Jesus. Sinais que os escolhidos vão ficar em dúvida. Se não cuidarem, eles serão enganados. É por isso, irmãos, que a fé precisa estar fundamentada. É por isso que a santificação é um requisito do cidadão celestial. É por isso que hoje é o dia de expiação de Deus. É o dia dessa igreja começar a se purificar, se santificar e crescer na experiência espiritual, sendo diferente do mundo. Mas qual é a nossa diferença do mundo? A gente come a mesma comida do mundo, a gente vai no mesmo restaurante do mundo, a gente se alimenta igual o estilo de vida do mundo, a gente tem na televisão os mesmos programas do mundo, a gente assiste os mesmos filmes do mundo, a gente tem usa a mesma roupa do povo do mundo. Os nossos costumes são iguais do mundo. Você diz: não, a gente é diferente porque eu guardo o sábado. E será que você guarda o sábado mesmo? Será que o sábado tem sido uma bênção, uma santificação na sua vida? Vai ver que nem o sábado você consegue guardar direito. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender que é uma obra que Deus precisa fazer em nosso coração antes que chegue o fechamento da porta da graça. Agora é um tempo de preparo. E você sabe o que eu acho mais lindo nesse Deus que servimos? É que o profeta estava na visão e ele via as pragas. E ele via que quando as pragas caíam, as pragas irritavam mais os governantes da terra e as pessoas da terra, e elas perseguiam o povo de Deus com mais intensidade. Quando o 6º anjo desceu a praga que o Eufrates secou, a Babilônia mística se uniu e uma forte ofensiva, os 3 poderes se uniram e agora eles começaram a perseguir e a fazer sinais e milagres e a atacar o povo de Deus. E aí a visão estava ficando pesada. O São João estava ficando com medo. Aí fizeram uma pausa na visão. E a pausa veio, versículo 15. Mas no meio dessa confusão toda, a visão para e muda de lado. E aí diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu, não se veja a sua o quê? Depois fechou o parênteses e voltou com a visão. Se congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, e a batalha continua. O que era que Deus estava dizendo para o profeta? Não temas. Bem-aventurado aquele que o quê? Que tem as vestes brancas. Bem-aventurado aquele que é puro. Se a vida está difícil, o salário mínimo não dá para viver, está cheio de problema, Jesus olha para você essa manhã e diz assim: eu venho sem demora. Amém? Amém. Eu venho sem demora. Se a sua vida está toda de cabeça para baixo, está tudo dando errado, cheio de sofrimento, a mensagem da profecia diz assim: eu venho sem demora. Agora, bem-aventurados são os limpos de coração. Bem-aventurados são aqueles que são puros. Bem-aventurados são aqueles que cobriram as suas vestes de injustiça pelas vestes da justiça de Cristo. Bem-aventurado aqueles que cobriram a sua nudez. A nudez que está falando aqui é a nudez do mau testemunho. É a nudez do mau testemunho. Eu me lembro de uma vez que eu era pastor de uma igreja e havia um interessado que durante 2 anos ele frequentava a igreja e nunca se batizava. O ancião dava estudo para ele. O ancião da igreja era vizinho dele e dava estudo para ele. E toda vez que eu falava: ei, como é?
Falou, não está preparado, não quer batizar. 2 anos assim. Quando foi um dia, eu falei, irmão, deixa comigo que eu vou fazer uma visita lá para ver por que ele não quer batizar. 2 anos já sem batizar. Fui lá visitar. Irmão, pastor. Mas por que você ainda não se batiza? Você está 2 anos na igreja, parece que você faz tudo certinho. Ele disse, pastor, eu não batizei ainda porque tem umas coisinhas aqui ocultas que só eu sei, que eu preciso acertar com Deus. Que eu não quero batizar e ser cristão igual o seu ancião aqui da minha direita. Mas como assim? Só um ancião que lhe deu estudo bíblico? Eu falei, pois é, mas toda sexta-noite ele liga atrasando o pastor Globo Repórter. Toda sexta-noite eu olho aqui pela janela e ele está lá ligado no Globo Repórter, assistindo. Esse tipo de cristão que é seu ancião aí, eu não quero ser não. No dia que eu fizer minha profissão com Deus, eu vou ser fiel, eu vou ser íntegro. Por isso faz 2 anos que eu estou indo à igreja, eu não me batizei ainda. E fiquei pensando assim, Senhor, será que o meu mau testemunho já impediu alguém de descer as águas? Será que o meu mau testemunho já impediu alguém de tomar uma decisão ao lado da verdade? Só você pode analisar isso. Só você pode olhar para a tua vida e ver o tipo de testemunho que você deu aqui nessa cidade. Às vezes eu penso que nós somos bons adventistas, mas péssimos cristãos. Porque nós não conseguimos reproduzir em nosso caráter o amor de Cristo Jesus. Mas eu louvo a Deus porque no meio dessa loucura toda vem uma bem-aventurança. No meio desse ataque da visão, Deus trouxe um consolo para João. Deus disse para ele, olha, eu venho sem demora, e eu vim para dar o galardão. E bem-aventurado aqueles que têm as suas vestes limpas, fiéis são aqueles que se revestiram da justiça de Cristo e não se contaminaram com o mundo, não se contaminaram com a música do mundo, não se contaminaram com a dança do mundo, com as novelas desse mundo, com as porcarias desse mundo. Para ser honesto com vocês, a Rede Globo, a TV Record, essas televisões aí estão acabando com a sua fé sem você perceber. Você se liga nesses aparelhos aí, fica ouvindo essas besteiras que esses apresentadores falam. E você se empolga com as coisas do mundo. E você se esquece das coisas do reino. Você esquece de dar tempo para as coisas do reino. Finalmente, o terreno está preparado para a vitória da igreja. Na 6ª praga começa a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon começa na 6ª praga e termina na 7ª. Existem debates teológicos a respeito do tema, mas aquilo que eu apresento a vocês essa manhã está fundamentado no Espírito de Profecia e também na Bíblia. A palavra Armagedon é usada uma única vez em toda a Bíblia. E é em Apocalipse, no capítulo 16 e no versículo 16. Única vez ela é apresentada na Bíblia, Apocalipse 16, 16. E diz assim, então se congregaram os reis num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós como adventistas não cremos que Armagedon represente um lugar geográfico no mundo conhecido, mas trata-se de um nome simbólico usado pelas Escrituras para determinar uma batalha de caráter mundial no grande dia de Deus. Será a batalha final, será a batalha milenar do conflito dos séculos. A batalha do Armagedon termina com o triunfo e a vitória da igreja. E agora eu quero estudar a 7ª praga. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 16, e com essa eu vou terminar a mensagem dessa manhã. Apocalipse 16, vamos ler dos versículos 17 a 21. Apocalipse capítulo 16 e dos versículos, Apocalipse 16, versículos 17 a 21. Diz assim a Bíblia: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Amém? Amém. É o fim. É o fim. Vou repetir. É muito solene, muito bonito. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono do Altíssimo. E essa voz dizia assim: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto como nunca tinha havido
desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada de pedras que pesava cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de chuva de pedra, porque a sua praga era muito forte. Meus queridos, vai chegar o dia no universo de Deus que o único cântico e a única música que vai ser cantada vai ser a música do cântico do Cordeiro. Quando esse dia chegar, a música de Babilônia vai cessar, a música sertaneja vai cessar, o pagode, o jazz, o rap, a lambada, a bossa nova, tudo vai silenciar. No universo de Deus, a única música que vai se ouvir é a celestial, é aquela que vai ser tocada com as harpas. E se você quer mesmo um dia chegar lá, é bom você começar a parar de ouvir a música de Babilônia. É bom você começar a ouvir as músicas celestiais. Outro dia eu descobri um rapaz aqui no Brasil, foi aqui em Vitória que eu vi isso. Ele não é daqui de Vitória, não sei de onde ele é, mas uma irmã de Vitória. Eu fui na casa dela e ela estava tocando harpas. Eu falei, mas que música linda essa música de harpas. E ela disse, um rapaz aqui que toca harpas. E aí ela me deu 6 CDs. E eu boto esse CD no meu carro agora, parece que eu estou no céu dirigindo meu carro. Só faltava as asas para voar agora, que a música já é do céu. Aquelas harpas, irmãos, é a música do céu, é o equipamento do céu. Não sei se você tem música de harpa em casa. Você escuta o Arautos do Rei, escuta tudo aí, mas vamos escutar a música do céu, vamos procurar em CD de harpas. Coisa linda. Música o instrumento que vai tocar no céu, não é? E nós precisamos começar a criar a atmosfera do reino dentro da nossa casa. Nós precisamos começar a criar a atmosfera do reino, porque quando o 6º anjo derramou a sua taça, houve uma paralisação geral no planeta. Ouviu-se a voz de Deus dizer assim, está feito. E houve um terremoto como nunca houve na história da humanidade. Vocês podem imaginar a dimensão desse terremoto. Um dos maiores terremotos que teve foi em Lisboa, foi sentido na metade do planeta, destruiu completamente a cidade de Lisboa. E ainda hoje nós temos visto terremotos em lugares aí. A Bíblia diz que vai haver um terremoto tão grande como nunca houve na história das nações. Você pode imaginar o tamanho. Se na escala Richter diz que o terremoto foi 8.5, esse vai ser 20.0. E esse vai ser o maior da história da humanidade. E aí diz que de repente começou a cair umas pedras de 1 talento do céu. Vocês sabem em quilos quanto é 1 talento? Alguém que sabe quilos? Mais ou menos 13 quilos, 12.6. Imagina uma saraivada de pedra, de chuva de pedra caindo do céu, cada pedra pesando cerca de 13 quilos, caindo na cabeça do povo. O que é que vai acontecer? Havia uma mortandade. É por isso que a Bíblia diz assim: e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande, estava causando uma grande mortandade. Meu coração se rejubila quando eu leio a 7ª praga, porque a 7ª praga é o momento quando se escuta a voz de Deus. A voz de Deus menciona está feito quando eles, aliás, a gente diz assim a voz de Deus, mas quando Jesus deixa a obra de intercessão do santuário celestial e a porta da graça fecha, você vai escutar uma voz dizendo assim, está feito. Mas essa é a voz de Jesus. Mas quando chega na 7ª praga, quando chega o momento final da vitória dessa igreja, agora o planeta inteiro escuta a voz de Deus, não de Jesus, dizendo está feito. É o fim. Esse é o dia do libertamento do povo de Deus. E é uma coisa interessante que você tem que entender.
o libertamento, ele não vem com a volta de Cristo. O libertamento, ele acontece antes da volta de Cristo. Existe um período do libertamento, do livramento, até Jesus voltar, um período de tempo. E eu queria agora, terminando meu sermão dessa manhã, falar para vocês em ordem cronológica o que é que vai acontecer nesse período, quando acontece o livramento até a volta de Jesus. Há alguns elementos extraordinários que vão acontecer. E esse período começa exatamente quando o sétimo anjo voa pelo meio do céu e ele derrama a sua taça. Nesse momento, vocês percebem que a batalha do Armagedon já começou, porque a sexta praga está terminando, e os ímpios vão começar a atacar ferozmente aqueles que guardam o sábado e têm o selo de Deus. E eles vão fazer um decreto de morte. Apocalipse 13 fala disso. Eles vão estabelecer um momento e um dia onde uma lei vai ser promulgada, dizendo assim: qualquer cidadão do planeta que matar um observador do sábado, ele não será acusado de morte. Todos os habitantes do planeta, eles têm liberdade para pegar uma arma, fazer o que eles quiserem e matar um observador do sábado. Não vai ser mais a polícia, não vai ser mais as autoridades. Qualquer lugar que você tiver, se houver uma pessoa que descobrir que você guarda o sábado, essa pessoa, ela pode pegar na arma e ela pode matar você. E quando ela matar você, ela não vai ser acusada de absolutamente. Isso é um decreto de morte. A palavra de Deus diz assim: quando os ímpios estiverem prontos para cair sobre o povo de Deus, uma grande escuridão vai tomar conta do planeta. O planeta inteiro vai ficar no escuro quando isso acontecer. E no meio dessa escuridão vai se ouvir a voz de Deus dizendo: está feito. Quando essa voz ecoa pelo céu dizendo está feito, nós vamos ver então agora terremotos, trovões, relâmpagos que bombam pelo céu, uma chuva de granito, de pedras de 13 quilos começa a cair. Vai haver um maremoto. As ondas do oceano, tsunami, vão invadir a barra, cidades serão destruídas. E no meio daquela escuridão, naquele momento solene, quando os ímpios são paralisados de atacar os santos, no meio da escuridão aparece um arco-íris no céu. No meio daquele arco-íris, como o arco da aliança, aparece no meio do arco-íris agora as tábuas da lei de Deus, bem visíveis para todo o planeta. E no quarto mandamento vai haver uma auréola. Os ímpios estão paralisados. Agora, tardiamente, eles reconhecem que o sábado é o dia santo de Deus. Tardiamente eles olham para aquelas tábuas imensas no céu com uma auréola sobre o quarto mandamento, e eles agora se convencem de que o sábado é o dia do Senhor. As armas que estavam nas suas mãos para atacar o povo de Deus agora são viradas contra os falsos pastores, os falsos pregadores. O anjo da morte de Ezequiel capítulo 9 passa pela terra fazendo a sua obra, destruindo completamente os falsos pastores, os ímpios. Há uma grande mortandade no planeta, e o Espírito de profecia diz que nesse momento vai haver uma ressurreição. Jesus ainda não veio. E essa ressurreição, ela é chamada de ressurreição especial. Nessa ressurreição especial vai surgir os mileritas. Vai sair da sepultura Ellen White, Guilherme Miller, José Bates, aqueles que desceram à sepultura na esperança de ver o dia glorioso da volta de Jesus. Eles vão ressurgir para ver Jesus Cristo voltando em glória e majestade, para ver o grande anseio da sua vida sendo finalmente realizado. Nessa mesma ressurreição vai ressuscitar Pilatos, vai se ressuscitar Anás, Caifás, aqueles que o transpassaram, aqueles que o crucificaram,
vão ressuscitar para ver as palavras proféticas de Jesus, dizendo, quando disse lá perante o julgamento, que eles veriam o Filho do Homem vindo em glória e majestade nas nuvens dos céus. E agora, depois dessa ressurreição, nesse exato momento, quando eles estão preparados para receber esse momento de dor para alguns e de glória para outros, aparece uma nuvem lá no Oriente, que no início é preta, pequena, mas à medida que ela vai crescendo, vai aumentando, vai se aproximando da terra, ela vai ficando branca, e da brancura começa a surgir agora um clarão de glória que vai aumentando, de repente uma luz começa a brilhar, parece o Filho de Deus vindo em glória e majestade, é mais forte do que o brilho do sol meio-dia, e aquela luz começa a iluminar o planeta escuro, a glória do Altíssimo começa a surgir e vai aumentando, aos poucos começa a ouvir o som das trombetas, o som do coro angelical. É o dia da vitória dessa igreja que está chegando. Em um dado momento, Jesus e o Cordeiro Celestial param nas alturas. Jesus não vai mais juntar o pé nessa terra. E da altura do lugar em que ele está, a ordem é comandada: despertai, e as sepulturas se abrem. Os salvos em Cristo Jesus de todas as épocas, de todos os tempos, saem da sepultura glorificados, restaurados, e os anjos começam a voar pelo planeta, pegando as famílias separadas pela morte e unindo elas junto. O meu pai foi sepultado lá em Garanhuns, eu fui sepultado lá nos Estados Unidos. O anjo vai voar pelo meio do céu e vai pegar as famílias, e vai haver uma obra onde todos os familiares serão reunidos, para que eles possam ascender para a glória eterna juntos no dia da glorificação dessa igreja. No piscar de olhos, os vivos, os 144 mil, aqueles que vão cantar o cântico especial, também são transformados. E agora, aquele cortejo de glória, ele começa a subir, ele começa a avançar em direção às alturas, e encontram com Jesus nos ares. E eles começam agora a subir em direção à cidade santa. Aquela glória começa a se dissipar e subindo. Os vivos ímpios serão destruídos pela glória dessa vinda extraordinária. E finalmente o cortejo desaparece no espaço sideral e a escuridão volta a reinar no planeta. Satanás está estarrecido com seus anjos. O planeta agora está desolado, deserto. Ninguém ficou vivo, há um caos nesse planeta, e aquele cortejo angelical vai subindo em glória e majestade. Finalmente, o cortejo chega nas portas da cidade, da Nova Jerusalém, mas ele não entra dentro da cidade, porque na porta da cidade vai haver uma cerimônia, que eu costumo dizer que vai ser a cerimônia da coroação. Antes de entrar na cidade pelas portas, vai haver uma cerimônia, a cerimônia da coroação. Os salvos são alinhados, e a ordem é dada para que os anjos entrem dentro da cidade, e eles saem de dentro da cidade agora com as palmas na mão, com as coroas na mão, com as harpas nas mãos. São os 3 elementos da vitória: harpas, coroa e palmas. E agora Jesus, ele vem e ele começa essa cerimônia. Cada um começa a receber as suas harpas, cada um começa a receber as suas palmas de ouro, e Jesus pessoalmente vai colocando a coroa na cabeça de cada um. Naquele dia, todas as coroas que foram colocadas na cabeça terão que ter estrelas. Alguém que vai estar na cerimônia da coroação está ali porque você levou alguém para estar naquela cerimônia. Isso vai ser um dos momentos mais lindos da história do convívio dos reis, quando as portas da Nova Jerusalém vão ser abertas e nós vamos marchar com a realeza do nosso sacerdócio, quando nós vamos marchar com a realeza da glória que nos foi roubada no Éden. A nossa coroa de glória estará de volta na nossa cabeça. As portas da Nova Jerusalém vão ser abertas, e agora o nosso Pai
estende as suas mãos e ele diz: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O século de salvos alinha nas portas da cidade, e nós começamos agora a entrar nas ruas de hoje da Nova Jerusalém, abraçar o nosso Salvador, abraçar o nosso Deus, ver o nosso Deus face a face pela primeira vez. Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Meus queridos, nós não podemos perder o dia dessa glória. Ontem à noite nós vemos um verso bíblico muito lindo, e eu quero terminar a semana com ele de novo, no capítulo 15 de Apocalipse. Olha o versículo 2 e 3, a visão é linda. Capítulo 15, versículo 2 e 3, que João diz assim: e eu vi como um mar de vidro mesclado com fogo. Ele estava procurando palavras para descrever a glória daquele momento da entrada da cidade santa. E ele dizia assim: eu vi como um mar de vidro mesclado com fogo, e os que tinham vencido a besta, sua imagem, o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro. E ele tinha as harpas de Deus, e eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E eles diziam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Esse vai ser o dia da glorificação dessa igreja. Cada vez que eu leio essa narrativa, cada vez que eu vou no conflito dos séculos e eu leio essa narrativa no Espírito de Profecia, as lágrimas caem dos olhos. Porque naquele dia eu quero estar na cerimônia da coroação. Naquele dia eu quero alinhar naquela entrada triunfal da Nova Jerusalém. Eu quero ver o rosto do meu Deus. Eu quero ver o meu Salvador. Eu quero abraçá-lo. Eu quero tocar a minha harpa de glória, de louvor. Mas eu quero também estar com a minha família. Eu quero adentrar os portais com meu esposo, com as filhas. Ó, meus queridos, esse mundo tem tanta coisa boa que está roubando de nós essa imagem da glorificação. O que está acontecendo com você e comigo? Por que estamos amando tantas coisas da terra do pecado, quando Deus tem oferecido coisas tão lindas para nós, quando há coisas tão preciosas reveladas do reino para nós? Por que o nosso coração está tão duro, resistindo às coisas do reino e amando e se entregando aos prazeres do presente século? Essa manhã, terminando essa semana de oração, o meu apelo não vai ser individual, o meu apelo vai ser para as famílias, porque naquele dia, nos portais da cidade, você precisa alinhar para entrar na Nova Jerusalém com a tua família. É ali que Deus vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? É ali que Deus vai perguntar: onde é que está o rebanho que eu te dei? Porque não vai ser um dia muito lindo. Pode ser que haja alguns pais aqui nessa manhã que estejam com os seus corações sofrendo, os seus corações cheios de dor, porque um filho se desgarrou, porque não está na igreja. Eu quero dizer para vocês que o Espírito de Profecia diz que o último ato de Deus, antes de descer do trono da intercessão, vai fazer com que anjos e o Espírito Santo sejam despachados em uma missão especial para visitar os filhos que deixaram a igreja. Esse vai ser o último apelo do Espírito Santo antes que a porta da graça feche. Aqueles filhos da igreja que abandonaram terão um apelo especial na última hora, no apagar das luzes. O Espírito de Profecia dá essa certeza. Se seu filho não está aqui essa manhã, se seu filho não está na igreja, dá tempo para isso. Mas ele precisa ver Jesus na tua vida. Ele precisa ver as virtudes do reino na tua vida. Essa é a única chance que você tem de salvar o teu filho, a tua filha, o teu esposo, seja lá quem esteja fora do redil do Senhor. Você precisa se entregar primeiro.
Você precisa entrar na batalha, entrar no conflito. Se você tem alguém que deixou a igreja, é porque o diabo já te atingiu, ele já roubou alguém da tua família. É hora de você reagir, é hora de você se consagrar, é hora de você se santificar, é hora de você se entregar. Quando cada familiar seu entrar em contato, eles vão sentir o poder de Cristo saindo de você. Mas você precisa se render primeiro. Você precisa parar de viver essa vida adventista de sábado, domingo, quarta-feira e se tornar um cidadão do reino cheio de glória, puro, verdadeiro, fiel, santo, coberto pelas vestes da justiça de Cristo Jesus. O meu apelo essa manhã vai ser para as famílias. Eu não sei se você está sentado junto da tua esposa, não está, mas se você quer naquele dia, na cerimônia da coroação, se você quer mesmo estar lá com a tua família, eu quero convidar hoje você para vir aqui na frente com a tua família. Você anda aí pela igreja, procura a tua esposa, teus filhos, vem aqui para frente. Eu quero que você fique em pé aqui na presença de Deus com a tua família. E você pode subir na plataforma, eu vou cantar uma música, e quando eu canto, Deus está chamando as famílias de Deus para estar no dia da coroação. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrares com Jesus. É o teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Eu queria que vocês passassem adiante. O apelo para vir à presença de Deus, não ficar na igreja. Por favor, passe aqui para frente. Eu quero ver os casais, as famílias aqui atrás de mim, aqui na frente, está vazio. Por favor, saiam do piso da igreja. Passem para a presença do Deus Altíssimo. Isso, venham. Aqueles que querem estar na cerimônia da coroação com as suas famílias, passem adiante com a sua esposa e seus filhos. Eu quero fazer uma oração por você nessa manhã. Se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder. Se tens algum pecado que não queres submeter, que horror com os ímpios perecer. Todos juntos. É o teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por Deus Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Esse é um momento muito especial. Esse é um momento quando nós estamos vindo na presença do Senhor, entregando a nossa família a Ele. Satanás tem nos atacado. A palavra de Deus diz que Ele está fazendo guerra contra os filhos da mulher, contra os membros da igreja.
Satanás às vezes não pode pegar o pai e a mãe, mas ele laça o filho e leva o filho para o caminho do pecado. Às vezes Satanás leva o esposo para o caminho do pecado. E ele faz a mesma coisa que ele quer fazer com Deus. Ele quer ferir o coração dos fiéis. E é por isso que ele vem destruir as nossas famílias. Mas eu quero dizer para você essa manhã que há poder do sangue de Jesus. Eu quero dizer para você que antes que a porta da graça fechar, vai haver um despacho especial do trono da graça, do santuário celestial, especialmente para estes desgarrados da família que vão ouvir o último apelo de misericórdia de Deus. Mas a nossa missão, irmãos, é se entregar. A nossa missão é viver Jesus dentro do lar, para que os nossos queridos que estão afastados, eles se sintam atraídos por essa glória. A minha oração nessa manhã vai ser por duas coisas. Primeiro, para você se render, para você viver a verdade, para você viver Cristo no teu coração, dentro da tua família. Amém. E a segunda vai ser por esses filhos, esposo e esposa que estão desgarrados, que precisam do Espírito de Deus tocando o coração deles para vir de volta. Eu queria que você, a música vai continuar tocando, e eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Eu queria que você pegasse na mão da tua esposa, do teu filho, dê as mãos da sua família agora. Eu vou orar a Deus para que no dia da cerimônia da coroação, nos portais da cidade eterna, você possa estar lá com a tua família, com teus filhos, com teu esposo, com a tua esposa. Você possa abraçar a Deus e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício do teu filho, valeu a pena. Eu estou aqui com a minha família. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, nós somos tão frágeis, Senhor. Nossa vida espiritual é tão débil, nós precisamos de Ti em nossa vida. Sabe, Senhor, há uma luta tão grande aqui embaixo pela sobrevivência, pelo pão de cada dia, que a gente às vezes esquece que Tu és o mantenedor. A gente se esquece que tudo vem de Ti, Senhor. Muitas vezes a nossa fé fraqueja. Nós precisamos, Senhor, desse poder da onipotência de Deus. Amém. Nós precisamos fazer uma reforma em nossa vida. No fundo, a gente está cansado dessa vida adventista de sábado, domingo e quarta-feira. São tantos problemas no meio do povo de Deus, tantas críticas, tanta confusão. Como a igreja de Deus seria diferente se estivéssemos cobertos pela Tua justiça, se crucificássemos o nosso eu no Calvário. Senhor, olha para esses irmãos, essas famílias que estão aqui. Permite que o Espírito trabalhe com eles para que eles possam abrir o coração completamente para Jesus. Amém. Que haja uma transformação nessas vidas. Que a glória do Altíssimo resplandeça no ser e na alma de cada um. E abençoa aqueles desgarrados, queridos nossos que não estão aqui, Senhor. Envia o Espírito Santo a atormentar-nos. Falar o coração deles que ainda há tempo de graça para eles voltarem. E permite, Senhor Deus, que naquele dia nós possamos estar todos juntos com os nossos familiares. Amém. Que nós possamos adentrar os portais da Nova Jerusalém com a nossa família. Todos coroados, com harpas nas mãos, cantando o canto do Cordeiro. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós ministros. Tem misericórdia da Tua igreja aqui na Grande da Terra. Há pessoas aqui, Senhor, que estão no meio do vale da sombra da morte. A morte espiritual. São lares que estão em conflitos. São lares que Satanás entrou e está destruindo. E às vezes as pessoas não veem. Eu oro por este, Senhor. Eu oro pelo pastor, sua esposa, sua família. Meu Deus, enche esse Teu servo de sabedoria. Enche esse homem do Teu Espírito. Ele é o anjo que Tu escolheste para liderar essa igreja. Abençoa ele, Pai. Abençoa a Tua igreja aqui na Grande da Terra. Sabe, Senhor, as pessoas dessa cidade, elas conhecem o Adventismo, mas elas precisam conhecer Jesus. Elas precisam conhecer o amor de Jesus.
talvez vai ser o único meio pelos quais eles vão sentir a atração pelo reino. Eu peço que tu abençoe esses irmãos. Eu termino dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, eu queria que vocês voltassem para o lugar de vocês aí. Silenciosamente retornem aos seus lugares em oração. Eu ainda tenho uma palavra final que eu quero falar a vocês antes da gente sair da casa do Senhor. Eu estarei orando na minha lista de oração por Laranja da Terra pelo próximo mês. Eu estou orando para que Deus possa transformar essa igreja. Deus possa transformar cada membro individualmente dessa igreja. E que nós possamos sentir o poder de Deus em nossa vida para vencer o pecado, para vencer o materialismo, para fixar os nossos olhos no reino, para priorizar o reino de Deus em nossa vida. Não deixe que Satanás continue tendo vitórias na sua vida. Nós precisamos nos apropriar das armas de Deus no conflito do céu e nós tornarmos vitoriosos pelo seu poder. Eu sei que Deus vai dar essa vitória a cada um de vocês. Eu sei que Deus vai dar essa bênção. Nós temos um Deus poderoso que nos ama, um Deus que está disposto a pelejar por nós, Deus quer nos fazer vitoriosos pelo poder da sua graça. Há uma última palavra que eu queria falar à igreja nessa manhã. Eu estou partindo de Laranja da Terra hoje à noite. Eu realmente não sei quando eu vou voltar, mas eu sei que um dia a gente pode se encontrar no céu e ficar junto para nunca mais separar. Se essa manhã você tomou alguma decisão aqui, se essa semana você tomou alguma decisão na sua vida, eu queria alertar você de uma coisa: Satanás está preparando uma ofensiva especial para você nos próximos dias. Se você não tomou nenhuma decisão essa semana, você não precisa se preocupar. Meu anúncio é para aqueles que tomaram uma decisão essa semana. Se você tomou uma decisão essa semana séria com Deus, esteja preparado, porque os ataques do inimigo virão sobre você. Mas não desanime, não desanime. Lembre-se que Deus vai despachar uma legião de anjos que está do teu lado. Te apropria do Espírito Santo. Abre espaço para oração na tua vida. Você precisa aprender a ficar 2 horas de oração por dia. Nós temos que parar com essa conversa de oração de 1, 2, 3 minutos. Você tem que aprender a conversar com Deus como conversa com um amigo. Você vai sentir, você não vai ouvir a voz de Deus, não vou mentir aqui não, você não vai ouvir a voz de Deus, mas você vai ter uma sensação espiritual de paz, vindo assim no interior da alma, fazendo você ficar forte, em nome de Jesus, te dando o poder que você precisa. Busque o poder, ore, dê o dízimo do seu tempo. O dízimo do seu tempo é 2 horas e 15 minutos por dia, para Deus. Abra espaço, busque o reino. O poder das trevas não poderão prevalecer contra vocês. E eu quero terminar cantando essa música que é o hino oficial da minha vida: Não Tardarei. Eu já disse a minha esposa, no dia do meu funeral ninguém precisa chorar, mas pode cantar Não Tardarei. Essa é a música que eu quero cantar. Essa é a música que quando você cantar, eu quero que você lembre dessa semana, porque não vai tardar, porque a gente tem que se preparar, porque a gente vai encontrar um Salvador muito em breve. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos cantar Não Tardará. Que Deus os abençoe, a minha oração. Amém.
Jesus. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus.